Muito bem, pessoal. Estou muito satisfeito com o andamento aqui desse meu projeto aqui das videoaulas de SQL, mais banco de dados e modelagem, né? Vejo que, na verdade, a gente já matou duas charadas. A gente já viu o SQL e também já vimos os bancos de dados, né? Então, na verdade, a parte do SQL e de banco de dados estaria praticamente pronta. É claro que a gente vai modelar agora e depois ir lá para os bancos e jogar para lá o que a gente estiver fazendo aqui. Mas tudo bem. Então, pessoal, antes de eu fazer o processo de modelagem aqui do banco, eu preciso saber o quê? O que compõe, afinal de contas, ah, uma modelagem? A modelagem de um banco de dados. Ele é composto pelo quê? Primeira coisa, pessoal. Então, vocês vão fazer o modelo, tu precisa saber o que tu vai botar dentro dele. Primeira coisa que tu tem que saber são as entidades, tá certo? Veja bem aqui, então. Entidades são os objetos onde as informações serão mantidas, ou seja, as minhas... tenha por ideia como se fossem as tuas tabelas, tá certo? Onde os dados serão armazenados. Por ser apenas uma modelagem de dados conceitual, ele ainda não é o meu modelo lógico, ou seja, não é o meu modelo físico, onde eu vou ter a minha tabela propriamente dita, ou seja, aquela tabela realmente do banco de dados. Porque aqui a tabela do banco de dados é gerada através desse modelo conceitual aqui, porque a gente vai ter os relacionamentos, a gente vai ter que fazer, aí sim ele vai gerar a tabela propriamente dita. Mas tudo bem. Para vocês entenderem, imaginem aqui, pessoal, o seguinte, vamos ir lá para o nosso Oracle aqui, ou poderia ser qualquer um outro, né? Vamos pegar aqui, ó. Veja que isso aqui, ó, as minhas tabelas, eu tenho cargo aqui, funcionários, isso aqui já é minha tabela de um modelo físico, no caso. Mas para que você consiga mais ou menos entender, é como se fossem então as minhas tabelas, tá ok? Ou seja, onde as informações serão mantidas. Agora, o segundo componente, então, pessoal, são os meus atributos. O que são os atributos, pessoal? São os dados das tabelas relacionados à própria entidade ou a um relacionamento. Ou seja, atributos, então, são os dados pertencentes a cada entidade, ou seja, é como se fosse a cada tabela, tá certo? Então, opa, onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou aqui? Ah, aqui. Olha só aqui. Seria como se fosse isso aqui, ó. Fun código, fun nome, fun código cargo, fun salário, fun sexo, ou seja, as colunas da minha tabela. Então, isso aqui seriam os meus atributos de cada entidade, tá certo? Muito bem. O próximo, então, aqui é os relacionamentos, tá certo? Então, vamos colar aqui. Vamos salvar isso aqui, né? Porque só Deus salva. Então, pessoal, o terceiro item são os meus relacionamentos. São como os objetos de significância são relacionados. Ou poderíamos dizer que isso aqui, então, são associações entre os atributos das entidades. Certo? E na verdade é a mesma coisa, apenas um palavreado mais simples, tá ok? Então, pessoal, isso aqui seria o seguinte, vamos aqui para... Vocês se lembram que aqui nós criamos aqui as nossas chaves estrangeiras, correto? Que se você olhar aqui no Oracle, pessoal, você vindo aqui, por exemplo, onde é que temos aqui? Dependências, ó. Aqui, ó, referências. Essa minha tabela de funcionário, ela faz referência para a tabela cargo, tá certo? E então seriam essas minhas associações entre atributos das entidades, tá certo? Vejam que aqui a gente criou esse campo aqui, ó, fun code cargo, tá certo? Que faz referência com a minha tabela de cargo, tá certo? Faz a referência com essa tabela aqui. Então você lembra que a gente usou aqui, ó, deixa eu voltar aqui em cima, a gente usou em algum momento as chaves estrangeiras. Vamos ver se a gente acha facilzinho aqui. Aqui, ó, chave estrangeira. Então, isso aqui, pessoal, que efetua as ligações entre as tabelas, implementa a integridade dos dados, tá certo? Então, se a gente levasse isso aqui para lá, ó, dar um Ctrl C e levasse e colocasse isso aqui, ó, é exatamente isso aqui que a gente vai fazer,
relacionamento de tabelas, associações entre atributos das tabelas. Se eu der um Ctrl V aqui, ó, efetua ligações entre as tabelas, implementa a integridade dos dados. É para isso que na prática ele vai servir, tá certo? Então, se vocês entenderem que ele vai fazer isso aqui, ó, tá perfeito. Isso aqui é o que? Chave estrangeira, tá ok? Claro, sempre lembrando, pessoal, que aqui eu não estou ainda manipulando, isso aqui é apenas um modelo conceitual e não é já a minha tabela propriamente dita, porque isso através do modelo conceitual, então eu vou mostrar para vocês como fazer para gerar então o modelo físico, tá certo? O modelo lógico, que aí sim tu vai ter a tabela propriamente dita, tá certo? Dependendo da ferramenta case que você for utilizar, então você já pode fazer isso aqui já como se fosse a estrutura física do teu banco de dados. Mas isso a gente vai ver já já quando a gente entrar na parte de ferramentas case, tá certo? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, então vamos lá. Estou pronto, já sei o que é modelagem, já conheço o sistema, já fiz a minha análise do que eu quero, já sei que eu preciso saber tudo, né? Preciso conhecer a fundo, não fica nada para trás. Já sei o que compõe um modelo ER, que são as minhas entidades, que são os meus atributos e que são os meus relacionamentos. Beleza, já sei tudo isso aqui. Então agora, finalmente, o professor Neri então vai começar a desenvolver, a criar um modelo ER para esse banco de dados, para esse projeto, então, de uma escola de informática, que no caso é o que eu trabalho, é o que eu conheço, tá? Eu já fiz isso daqui, inclusive, né? Mais de 10 anos trabalho nesse ramo aqui, então conheço a fundo realmente todos os processos e é o que eu vou fazer agora nesse modelo, tá ok? Então, como é que eu começo fazendo isto? A gente começa, pessoal, simplesmente desenhando, então, através desses componentes aqui, e eu vou começar a montar o meu projeto de banco de dados, montar a minha modelagem neste caso. Então, pessoal, eu uso ferramentas, né, por exemplo, formas básicas, por exemplo, que nem isso aqui, um retângulo, para mim começar a formar então as minhas entidades. Então eu começo sempre colocando entidade, pessoal. Primeira coisa, entidades. Então vamos botar aqui, por exemplo, aqui, ó. Posso pegar isso aqui. Olha aqui, ó. Vamos vir aqui. Espera aí. Deixa eu pegar esse aqui que vai ser melhor aqui, ó. Olha só, pessoal. As entidades eu poderia fazer da seguinte forma. Então, entidades, todas as minhas os objetos que irão manter dados. Então vejo bem aqui, pessoal, quais serão os meus objetos. Eu vou ter aqui então um objeto chamado, por exemplo, num cadastro num gerenciamento de curso de informática, eu vou ter que ter o quê? O meu cadastro, por exemplo, de cursos. Quais são os cursos que eu vou estar trabalhando? Então, em uma entidade, eu vou ter uma entidade chamada cursos, tá certo? Que outra entidade que eu iria ter? Eu iria ter uma outra entidade chamada, por exemplo, aqui, ó, aluno, certo? Uma outra entidade chamada aluno, tá ok? Muito bem, isso aqui seriam as minhas entidades, certo? Eu poderia ter mais uma entidade aqui, chamada, opa, deixa eu dar aqui um Ctrl Z, espera aqui, eu poderia ter mais uma entidade aqui, pessoal, por exemplo, chamada matrículas, tá? Então, isso aqui são as minhas entidades, isso daqui, ó, tá ok? Atributos são os dados recebidos, por exemplo, no curso, o que queria ter? Quais seriam os atributos? Por exemplo, código, ou seja, código do meu curso, nome do meu curso, certo? E você identificaria também o tipo dele, ou seja, esse aqui é tipo inteiro, esse aqui é um tipo texto, caractere, né? Enfim, texto com 20 caracteres, por exemplo, tá? Bom, na próxima aula eu vou dar continuidade a essa parte de modelagem. Um abraço, tchau!